Olá! Estamos mais uma sexta-feira, né? Com a permissão de Pai Oxalá, nós estamos hoje aqui para continuar conversando, né? E trocando algumas ideias, o que é mais importante, né? Explicando um pouco dos nossos conhecimentos para vocês que sabem, para vocês que não sabem, para vocês que têm curiosidade. Que eu sempre digo para meus filhos: nós somos a religião que não sabemos nada. Nós nascemos sem saber nada e vamos morrer sem saber nada. Então, o pouco que nós conhecemos, que nos é passado, não custa passar para os demais. Minha zeladora, ela sempre que ela pôde, ela sempre passava os conhecimentos. Mas ela não sentava assim como eu tô transmitindo e conversando com vocês, não, tá? Era na marra. Você aprende olhando. Se você está dentro do centro, você vai aprender. Se você não está dentro do centro, você não vai aprender. Até porque a nossa religião, ela não é uma religião que você aprende na teoria. Claro, você pode até saber da teoria, mas se você não tiver na prática, você não vai aprender. Então, o que eu digo? A teoria não existe sem prática. Mas se você não souber a teoria, você não vai saber praticar. Fique conosco. Eu garanto que esse programa vai te ajudar muito, desvendando vários segredos obscuros dentro da nossa religião. Obalá, Exu! Deixei meu sentinela lá na porteira, eu deixei meu sentinela, eu deixei seu tranca-boca. Hoje é o dia de nós conversarmos sobre o que é ser um Exu batizado e um Exu pagão. O povo de rua ele se divide em dois processos. É o Exu batizado e o Exu pagão. Hoje em dia, com a evolução, a maioria das casas estão deixando o povo de rua a Deus dará. O que diria isso? Na época que eu comecei, há muito tempo atrás, o Exu ele não chegava falando não. Até porque quando um bebê nasce, primeiro ele sai da barriga, ganha o oxigênio daqui de fora, fica deitadinho, depois rola, depois engatia, depois começa a soltar as primeiras falas, depois começa a montar palavras para fazer frases. Depois que ele se firma a andar. E assim vai crescendo aos poucos. Mas hoje em dia, a maioria dos terreiros não estão fazendo assim. O Exu chegou hoje, ele já está dando gargalhada. Ele já está falando, ele já está bebendo. É por isso que está acontecendo muita coisa errada dentro das casas. Por quê? O Exu não tem preparo. Se o Exu não tem preparo, se a pombogira não tem preparo, ela vai falar qualquer coisa que vier à cabeça. Por quê? Porque o médium não está preparado. O médium não teve uma vivência. Hoje não se espera mais. Hoje você vê muitos aí, pais de santo, passando por cima do Exu. O Exu nem chega. A pombogira nem chega. Mas o médium já está trabalhando. Existe sim a incorporação consciente, a incorporação subconsciente. Agora, mas independente do processo que o médium esteja, tá? O Exu, ele tem um tempo. A pombogira tem um tempo. Ao tempo
para falar, ao tempo para beber, ao tempo para dar a sua gargalhada, ao tempo do Exu começar a dar consulta. Não, hoje em dia o Exu já chega dando consulta. Ah, eu tenho uma pombogira. Tá. Se você chegar na minha casa, você pode ter 40 anos de santo. Mas a sua pombogira, o seu Exu, ele vai passar por tudo. Ah, você está falando então que vai voltar? Não, não vai voltar, mas vai passar por tudo. Um Exu, para ser um Exu, ele tem que riscar o ponto. Hoje em dia, a maioria dos Exus não sabe riscar o ponto. Então, se o Exu ele não sabe nem de onde ele veio, para quem ele trabalha, qual o caminho de linhagem, como que ele vai poder dar consulta? O Exu ele é batizado. Ele só pode começar a dar consulta a partir do momento que ele é batizado. Consultas sendo observados até o dia da coroação. Quando o Exu for coroado, aí sim, o Exu está na cabeça de um pai de santo, de uma mãe de santo. Aquele Exu ali é um Exu coroado. Porque senão, vocês vão encontrar muitos quiumbas se passando por Exu, se passando por pombogira. Futuramente eu vou estar explicando o que é quiumba, tá? Mas, hoje em dia, é isso. O Exu ele não sabe nem quem ele é. Como que ele pode dar consulta para uma determinada pessoa? O Exu ele não risca ponto, ele não canta o seu ponto de vida e não canta o seu ponto de morte. Que hoje em dia a maioria das casas não estão trabalhando com isso. É por isso que a nossa religião, a cada dia que passa, está ficando desmoralizada. Porque as coisas estão acontecendo muito fácil. Hoje o Pai Google ajuda todo mundo. Pai Google. Pai Google. Então, hoje em dia, você vê casas abertas que a zeladora não sabe de nada. Que o Exu não sabe nem o que é ponto. O Exu não sabe nem o que é um ponto riscado. Como que um Exu que não sabe o que é um ponto riscado, ele pode dar consulta? Ele não é batizado. Se ele não é batizado, ele não pode batizar. E se ele não pode batizar, ele jamais será coroado. E como ele não é coroado, vive pagão. Então ele vive dando brechas para o quiumba entrar. O que a maioria das pessoas não entendem é o que vira lá na igreja dos evangélicos, nossos irmãos evangélicos, não são povo de rua, são quiumbas que se disfarçam, tá? Que se disfarçam de povo de rua. Agora também você vai encontrar em muitas casas que a mãe de santo, que o pai de santo, o Exu vai embora e deixa o pai de santo e a mãe de santo embriagado. Isso é vergonha? Depende. Depende por que o Exu deixou o pai de santo ou a mãe de santo embriagado. Muitas das vezes, filho de santo, tá? Eu não digo cliente não, porque cliente é compreensível. Filho de santo consome muita energia do zelador e da zeladora. Esquece que o zelador e que a zeladora é ser humano. O Exu vem, o Exu trabalha, a pombogira vem, a pombogira trabalha. Mas, se você, filho de santo, não tem um carinho pelo seu pai, não tem um carinho pela sua mãe, o Exu, ele quer te ajudar. A pombogira quer te ajudar. Então ele vai ferrar com a vida do pai de santo, com a mãe de santo. Então vocês têm que também ter a consciência que o pai de santo, que a mãe de santo, por mais que eles sejam uns zeladores, eles também precisam se alimentar. O Exu vai vir? Vai trabalhar, vai beber, vai fumar, vai ficar o dia inteiro se for preciso. Quando for embora, é o organismo do médium, que é matéria, como você, que vai estar debilitado. Aí vai dizer, meu pai de santo não tem Exu. Tem Exu. Tem pombogira? Tem pombogira. Só que ele é matéria. Quando o álcool bate no organismo da matéria que não está alimentada, vai fazer efeito depois. Não vai fazer efeito enquanto o Exu estiver na Terra. Mas quando o Exu for embora, vai. Então, para um médium,
Mesmo que ele seja um zelador, uma zeladora, ele tem que estar alimentado, bem alimentado, com sono em dia, para que o Exu possa vir trabalhar. Tá? Para que o Exu possa vir trabalhar. E você aí, que está me ouvindo, não passe à frente das coisas. Se você está entrando agora para a religião, não bota a carroça na frente dos bois. Deixa que o seu povo de rua, ele venha aos poucos. Ele vai vir. Você vai enxergar tudo. Não pense também que você não está virado. Sim, ele está entrando em contato com o seu corpo. Ele não conhece aquele corpo. Aquela pombogira, aquele Exu, eles já são velhos. Porém, eles não conhecem este corpo que eles estão chegando agora. Então, as suas primeiras incorporações, você vai ver tudo. Você vai enxergar tudo. Quando um cambono chegar perto de você para oferecer, quando já estiver na hora, a bebida, ou o cigarro, ou o charuto, será normal se você ver. Não fique assustado, não fique assustada. É normal. Você está em um processo de desenvolvimento. O que hoje em dia não está acontecendo nas casas. Desenvolvimento. Para que aquela energia, para que aquele Exu, para que aquela pombogira pegue a sua cabeça. Então existem as correntes de desenvolvimentos que não são abertas ao público, não são abertas para assistência. O que também é muito errado, que existe na corrente de desenvolvimento, onde os médios estão sendo preparados ter assistência. Assistência de fora. É assistência de amigos? Não. A assistência de amigos é bom, porque um amigo ajuda o outro, um irmão ajuda o outro. Mas fazer uma corrente de desenvolvimento aberta. Porque as pessoas, elas não estão preparadas, mesmo que já sejam da religião, elas não estão preparadas. Por quê? Porque na casa delas não existe o desenvolvimento. Então acha que aquele médium está fingindo, aquele médium está de palhaçada, aquele médium está de quê? Não é. Aquele Exu está preparando para o desenvolvimento. Ele está sendo desenvolvido no corpo. Ah, Dona Maria Padilha já existe há centenas de anos. Sim, Dona Maria Padilha existe há centenas de anos. Porém, no ori, na cabeça, no mutuá daquele médium, daquele aparelho, ela é nova. Então ela precisa conhecer a cabeça, o corpo, a fragilidade daquele médium para daí começar a trabalhar. Então, você vai encontrar em muitas casas as coisas passando um por cima do outro. Aí é onde tem confusão, aí diz, o povo de rua só está na terra para trabalhar, para fazer confusão. Não, aquele Exu ele não foi preparado, aquele Exu ele não foi desenvolvido, ele não passou pelo processo do desenvolvimento para ser batizado e para ser coroado. Por isso que acontece muitas vezes brigas. Se o médium ele não está preparado ainda, o corpo dele não está preparado, o médium ele pode beber dia e noite. Mas a minha pombogira ela pode beber na minha cabeça. Eu já sou acostumado a beber, você é acostumado a beber, a sua pombogira não é acostumada a beber na sua cabeça. Mas a minha pombogira, eu bebo contínuo, minha pombogira também bebe contínuo. O problema é seu que bebe contínuo, mas a sua pombogira na sua cabeça ela tem que começar a beber aos poucos, porque você aguenta, ela não, porque ela é uma criança na sua cabeça. Mas eu já estou acostumado a beber uísque, por que meu Exu não pode beber? Porque o seu Exu ainda não está preparado na sua cabeça. Simples. O seu Exu ele não passou pela fase do desenvolvimento, o seu Exu ele não passou pela fase até chegar ao batismo. Se seu Exu não é batizado, o seu Exu é pagão. E se seu Exu é pagão, ele não pode fazer as coisas que um Exu batizado pode fazer. Ok? Espero que eu tenha explicado um pouco sobre o que é o Exu batizado e o Exu pagão
e a corrente de desenvolvimento. Assim nós ficamos por aqui. Que todo o povo de rua, que Dona Maria Mulambo, que seu Tiriri esteja com vocês. E todos os seus guias e todos o povo de rua de cada um. Obalaro, Exu, até uma próxima sexta-feira, se nossos Exus nos permitirem. Obalaro, Exu, amor de bar.